Estados Unidos, o número de novos casos passou dos 100 mil pelo 10º dia seguido. Só ontem foram 153 mil casos, um novo recorde. E em meio a esse cenário, o país passa por uma transição de governo, a gente vem acompanhando, apesar do presidente Donald Trump não ter reconhecido até agora que perdeu as eleições. Assunto para a repórter Mariana Janjácomo, que está lá em Nova York, que assessores de Joe Biden já adiantaram que o presidente eleito descarta a ideia de um lockdown nacional. Não é isso, Mariana? Boa tarde. É isso mesmo, boa tarde a todos. Um dos chefes daquele grupo com especialistas em saúde pública reunidos pelo Biden disse que eles devem adotar uma estratégia local. Então, em vez de determinar um lockdown, em vez de fechar o país, eles devem determinar medidas diferentes de acordo com a região aqui nos Estados Unidos. Então, medidas mais ou menos restritivas, dependendo de como estiver a situação em diferentes locais no país. Então, o Trump não falou em lockdown em momento nenhum e o Biden também, pelo visto, não deve adotar essa estratégia, só que é importante a gente lembrar diferenças entre as abordagens desses dois. Apesar do Biden falar também, então, em uma estratégia mais local e não em um lockdown nacional, o Biden deve tentar trabalhar mais em conjunto, de uma forma mais próxima com os governadores. Porque o que o Trump fez, na verdade, a força-tarefa do novo coronavírus na Casa Branca emitiu uma série de diretrizes para a reabertura dos estados, mas aí o Trump deixou os estados livres para seguirem ou não essas diretrizes. O Trump disse que respeitou a autonomia dos estados e aí cada governador decidiu se ia seguir ou não essas diretrizes da força-tarefa, como é que ia fazer. O Biden deve trabalhar mais próximo desses governadores e ele já falou, inclusive, que deve tentar uma ordem nacional para o uso de máscaras, algo que o presidente Trump também não fez. Ele também deixou a cargo dos governadores essa questão sobre adotar ou não o uso de máscaras, aplicar multa a quem não usa máscara ou não. A gente viu o presidente Trump em vários eventos sem usar máscara, naqueles eventos de campanha, E o Biden tem uma postura completamente diferente. Nessa semana, ele chegou a literalmente implorar para que as pessoas usem máscara. E um outro ponto também importante lembrar, que o Biden, por causa da recusa do Trump em admitir a derrota, até o momento não tem acesso aos fundos federais para a transição e aos relatórios com informações sobre a situação do país, que seriam muito importantes nesse momento para que essa equipe de transição pudesse começar a traçar uma estratégia sobre como lidar com a pandemia de Covid-19, o primeiro maior desafio desse governo Biden, já começando em janeiro, assim que começa o mandato. Dani e Glória. Não, vai aceleradíssimo. 153 mil novos casos em um dia é de deixar o queixo no chão e de chorar ajoelhado, porque é muita gente adoecendo. Mariana, você está em Nova York, que foi um epicentro importante da Covid-19 nos Estados Unidos. Queria saber como é que está a situação por aí, já que a gente está registrando esse pico consecutivos, dias de picos aí de novos casos nos Estados Unidos. Parece que o prefeito alertou que as aulas presenciais podem ser suspensas, é isso, na semana que vem? Sim, o número de casos aqui em Nova York também sobe. A situação não é tão grave quanto em outras regiões do país, como nos estados da região do centro-oeste dos Estados Unidos, por exemplo. Mas aqui também o número de casos sobe e o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse que os pais devem se preparar para a possibilidade da suspensão das aulas presenciais na segunda-feira, porque é o seguinte: se a cidade de Nova York chegar aos 3% de taxa de contágio na média dos últimos 7 dias, as aulas presenciais serão interrompidas imediatamente. E a gente já está chegando lá. A gente, infelizmente, está em 2,83%. Então, essa já é uma possibilidade. Os pais já começam a se preparar para esse fechamento mesmo das aulas presenciais na cidade de Nova York. Em algumas regiões da cidade, a situação é ainda pior, como no distrito de Staten Island, por exemplo, que já tem algumas restrições mais severas, mas hoje começam a valer também algumas medidas para todo o estado para tentar impedir o avanço da pandemia de Covid-19. Restaurantes, bares e academias de ginástica devem fechar às 10 horas da noite, isso em todo o estado de Nova York. E o prefeito aqui, o Bill de Blasio, ele até comentou essa medida, ele falou assim, tudo bem, mas você precisa ver também outras questões, precisa impedir que as pessoas viajem, porque daqui a 2 semanas tem o feriado do Dia de Ação de Graças, importantíssimo para os americanos, tão importante quanto o Natal, época que muita gente viaja, e aí já viu, Dani e Glória?